Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Caps, hoje passando aí para falar sobre um jogo que eu gosto muito e que a gente vai conversar um pouquinho sobre ele. É um jogo que já lançou faz tempo, mas eu tô bem animado aí para comentar algumas coisas, como foi minha experiência, porque eu sempre volto a jogar esse jogo. Então bora lá que hoje a gente vai falar sobre Baldur's Gate 3. Dando um contexto e introdução ao mundo para vocês, Baldur's Gate 3 ele é desenvolvido pela Larian Studios, a mesma que desenvolveu Divinity Original Sin 2, e ele é baseado em Dungeons & Dragons 5ª edição, a maior RPG aí do mundo. Então o sistema adaptado aí para o jogo vai ser o sistema da 5ª edição de Dungeons & Dragons. A ambientação é em Forgotten Realms, universo da Wizards of the Coast. Você acorda ali no Nautiloid, a nave dos Elitids e tudo mais, os Mind Flayers. Você vai ter um parasita cerebral que esses Mind Flayers vão colocar em você, e toda essa história vai girar em torno deste parasita e ali de você encontrando alguns personagens que vão ter relação com esse acontecimento. O mapa ali começa na Costa das Espadas, uma região icônica ali dos livros de D&D. A sensação desse jogo é realmente impressionante. O mundo é vivo, os NPCs eles têm rotinas, vão se lembrar das suas escolhas, morrem permanentemente, então qualquer coisa que você fizer vai ter consequência. É realmente incrível o que a Larian conseguiu fazer aqui, principalmente na parte de escolhas. Tudo que vocês vão fazer de escolhas, é muito importante que vocês entendam o que vocês estão fazendo e necessariamente façam o que vocês achem certo, porque lá na frente, essa sua escolha pode impactar diretamente em um NPC e até no final do jogo. O destaque do jogo é principalmente essa liberdade que você tem de fazer escolhas, então você tem uma liberdade muito grande de conseguir fazer escolhas dentro de certas quests e de realmente pegar um NPC ali e matar ele, por exemplo. Então essa iniciativa que você vai ter do que você vai fazer com a sua liberdade é muito importante para você entender o que pode acontecer com o seu personagem e com os NPCs que estão à sua volta. Falando para vocês aí sobre gameplay e mecânicas, o sistema de turnos ele é baseado em D&D, como eu comentei, né? Então você vai ter iniciativa, você vai ter ação bônus, vai ter reação. Então isso é muito bacana porque basicamente tudo que se você é uma pessoa que joga D&D, você vai estar familiarizado com muitas mecânicas justamente porque eles adaptam de forma muito interessante aqui para o jogo. Então muitas coisas vão ser exatamente igual no RPG mesmo de mesa. Isso é bem bacana para você que já joga porque você já vai ter familiaridade com o sistema. Aqui a gente vai ter 12 classes base mais as subclasses. Então você tem ali as subclasses que você também vai poder fazer combinação quase infinitas de classes ali, fazendo multiclasse para quem já tem familiaridade com esse tema, o que vai deixar o seu personagem muito diferente nas suas runs, o que torna esse jogo com um fator replay muito grande. Às vezes você vai fazer uma build, você vai querer zerar com outra build. Eu particularmente comecei o ato 1 diversas vezes para testar a build. Acredito que vocês também vão ter a mesma experiência nessa parte. O ambiente é totalmente interativo, então você vai ter barril de óleo, você vai ter fogo, eletricidade ali que você vai conseguir usar no combate. Isso deixa o jogo muito dinâmico, até porque com essas ferramentas que já tinham no Divinity, mas de uma forma diferente, você vai conseguir deixar o combate diferente. Então mesmo que você tenha um combate ali com certas builds, quando você for ter esse fator replay, se você tiver, você vai perceber que o combate vai ser diferente de acordo com o que você interagir no cenário. Você também tem a parte de vantagem e desvantagem, então o posicionamento elevado ele vai garantir uma vantagem no ataque, né? E você vai ter o modo exploração e o modo combate ali, que são ritmos bem diferentes, né? Então você vai ter o co-op também nesse jogo, então o co-op multiplayer ele vai até 4 jogadores, eu deixo claro aqui que se você for jogar com amigos, muito provavelmente alguma das suas amizades vai ser arruinada porque esse jogo é caótico, principalmente quando você joga em 4 pessoas e as decisões afetam o grupo inteiro. Tem um ponto crítico nesse jogo que eu acho que, principalmente para quem não tem familiaridade com jogos de turno e D&D, vai penar um pouco no começo para aprender. Mas a Larian deixa isso bem explicadinho, então a curva de aprendizado é bem interessante. Mas se você não tem nenhuma familiaridade com esses temas, talvez você peque um pouquinho ali no começo, justamente até entender esse sistema. O destaque positivo fica principalmente que depois que você entende esse combate, você vai ficar viciado no combate porque ele é realmente muito bem construído. Toda batalha vai ter uma solução diferente, tudo que você for fazer dentro desse jogo vai ter uma solução diferente, então a gameplay se torna muito interessante. Você vai ter ali armas que você vai conseguir encontrar, armaduras. Isso é muito interessante para esse jogo porque deixa um dinamismo muito grande e contribui muito com esse fator replay que eu comentei com vocês. Então assim, eu acho que vocês vão se divertir bastante nessa parte de gameplay, porque a gameplay desse jogo é realmente incrível. A gente vai ter um novo jogo do Divinity aí mais pra frente. Acredito que daqui uns 3, 4 anos esse jogo chegue. E
provavelmente vai ser uma baita evolução do Baldur's Gate 3, que já é um jogo muito bom na parte de gameplay e de mecânica. Falando um pouquinho aí para vocês de história e NPCs, a narrativa principal desse jogo, ele vai girar em torno do Parasita, que vai ser introduzido na sua cabeça no começo do jogo pelos Mind Flayers. Então você vai começar o jogo tentando tirar esse Parasita, né? A história vai ficar muito mais complexa do que isso, mas é basicamente o gancho inicial que você vai ter para tomar decisões, encontrar NPCs, enfim, tudo vai rolar em torno dessa trama. Falando sobre NPCs aí, você vai ter alguns companions que são muito interessantes, as histórias deles são muito boas, cada um vai ter uma história própria, você vai desenrolar essas histórias se você quiser, e eu recomendo muito que você faça isso, porque cada história é única, e tenho certeza que você vai gostar de todas as histórias dos seus companions, que acredito que são 7 ali, que você pode ter na sua party, mesmo que eles não estejam na sua party, você vai poder fazer a missão deles. Então acho muito interessante que vocês façam essas missões, porque realmente são muito boas. E uma coisa interessante desses companions é que eles reagem bastante às coisas que vocês vão fazer durante o jogo. Então às vezes eles vão ver que você tomou uma decisão que eles não aprovam, vai aparecer ali, por exemplo, a Shadowheart, vai aparecer Shadowheart não aprova. O que é muito interessante para você entender como que funciona cada um desses companions. Eu não vou dar muitos spoilers sobre a história aqui, para você aproveitar mais, porque essa história você tem que jogar mesmo. Tudo bem que vão ter alguns finais diferentes, mas é interessante que você descubra isso de acordo com o passar do jogo. São 3 atos bem distintos e o ritmo deles é muito bom. O primeiro ato é muito interessante, eu joguei ele várias vezes, justamente por conta desse fator replay que eu falei pra vocês. Mas o ato 2, na hora que você chega no ato 2, aí o negócio começa a ficar realmente diferente. O ato 2 é incrível, ele é um pouquinho menor do que os outros 2 atos, do que o ato 1 e do que o ato 3, dependendo do que você for fazer. Mas é um dos melhores atos, tem um clima diferente do ato 1, cada ato é muito único nessa parte de clima de ato, então acho realmente incrível como eles conseguiram distinguir esses atos quando você vai desenvolvendo na história. E as escolhas realmente vão importar nesses atos, então tudo que você for fazer no ato 1 vai ser carregado até o final do jogo, o que deixa uma dinâmica muito interessante das escolhas que você vai fazer. E os NPCs que não são companions, né, os NPCs que você vai encontrar durante o jogo também são muito interessantes, as linhas de diálogo são muito boas, então acredito que a Larian fez um trabalho muito bom nessa parte, ficou realmente muito bom, não tive nenhum problema, nenhuma crítica quanto a NPCs nesse jogo, acho que todos os NPCs foram muito bem construídos, principalmente os que vocês vão ter interação mais de perto, que são os companions, mas em um geral, até os inimigos ali vocês vão ver que são muito bem construídos. Passando para a trilha sonora, a gente chega aqui num ápice de trilha sonora de jogo. Realmente é incrível o que a Larian trouxe como trilha sonora nesse jogo. A gente tem uma música principal ali, que ela vai te acompanhar no menu em vários lugares no meio do jogo, que chama Down by the River. Uma música extremamente bem feita, é uma música que eu escuto bastante até hoje. Às vezes quando eu não estou jogando eu coloco ela para escutar porque é uma música muito bem construída. Você também vai ter algumas músicas que vão se adaptar de acordo com a batalha, de acordo com onde você está. Então você vai ter uma trilha sonora muito completa nesse jogo. Se você gosta de uma trilha sonora medieval, de fantasia ali, você vai adorar a trilha sonora desse jogo, porque é realmente fora da curva. E essa trilha sonora, ela vai acompanhar durante os atos. Então o ato 2, que ele é mais melancólico, você vai ter uma trilha sonora opressiva, ela é meio angustiante, ela combina perfeitamente com o que está acontecendo, o que é um destaque muito legal. Acho que o ato 2 ele traz esse peso para a história que deixa o jogo muito complexo, né? Muito complexo em termos de história, porque depois que você chega no ato 2 você começa a entender que muitas coisas que você acha talvez não sejam daquela forma, e a trilha sonora ajuda muito nessa parte porque ela traz tudo que você está vivendo ali, ela traz aquele peso quando precisa, a leveza quando precisa, mas principalmente no ato 2 eu acho que essa chave vira ainda mais na trilha sonora. Falando sobre desempenho técnico, você vai ter alguns problemas de desempenho técnico, principalmente no ato 3. Nos outros 2 atos eu joguei no PC e no PlayStation 5, não tive problema, tive poucos problemas, mas eu tenho uma 4060, uma 4060 é uma placa intermediária, não é uma placa avançada, mas ela já tem alguns recursos que ajudam ali, né, no upscaling, então acho interessante que se você tem uma placa um pouquinho inferior, você coloque ali no gráfico também um pouquinho inferior, porque o jogo é um pouco pesado, principalmente no ato 3. Se você chegar no ato 3 ali, você provavelmente vai sentir o impacto, mesmo que você tenha uma 3060 Super, uma 3070,
se você jogar em 4K ali, você vai ter travamento. Eu tive travamento até no 1080p, então com a 4060 no 1080p no ato 3 eu tive problema assim, até hoje. Eles otimizaram conforme o tempo foi passando, mas ainda sinto um pouco de travamento, principalmente no ato 3. No lançamento a gente tinha vários bugs que foram corrigidos, a Larian corrigiu os bugs. No começo a gente tinha um problema de save, muita gente perdeu o save. Acredito que se você for jogar hoje, você vai ter uma experiência muito melhor do que quando o jogo foi lançado. Hoje o jogo está muito mais completo, eles otimizaram bastante. A Larian é muito boa em fazer isso, sempre foi até com Divinity, tudo bem que Divinity não era um jogo tão pesado, mas Baldur's Gate 3 eles fizeram um trabalho muito bom conforme o tempo foi passando. Que nem eu comentei com vocês, o ato 3 vai ter um pouquinho de problema, isso você não vai ter como fugir, a não ser que você tenha uma placa muito boa, aí você não vai sentir, mas se você for jogar no console, por exemplo, você vai sentir uma queda de frames ali. Trazendo para vocês então a minha conclusão sobre Baldur's Gate 3, se é um jogo que vale a pena, e a resposta é sim, Baldur's Gate 3 vale a pena, vale o investimento, vale o seu tempo, porque é um jogo muito bem construído, complexo, com uma narrativa muito boa, mecânicas muito interessantes, traz um sistema já consagrado, que é o 5ª edição de Dungeons and Dragons, então vale muito a pena você tirar um tempo do seu dia para jogar um pouquinho desse jogo, porque você não vai se arrepender. Esse jogo é principalmente para as pessoas que gostam de RPG, que gostam de Dungeons and Dragons, que gostam de uma narrativa profunda, que gostam de construção de builds. Se você é uma pessoa que se identifica assim, que gosta dessas coisas, você vai adorar esse jogo, porque esse jogo ele é muito bem construído. Acredito que esse jogo só não seja para as pessoas que realmente não gostam de um combate em turno, que não tem muita paciência para isso, mas mesmo assim conheço muitas pessoas que não gostavam desse estilo de jogo, que jogaram o jogo e se apaixonaram. Então, se você tem curiosidade, acredito que vale a pena sim você esperar uma promoção, porque vai ter promoção, provavelmente. Já entrou em promoção diversas vezes, porque já faz um bom tempo que lançou, ou pagar o preço cheio mesmo, né? O preço cheio hoje está próximo dos R$300 ali, mas é um jogo que vale muito a pena. Se você não tem condição de comprar agora, eu recomendo que você espere uma promoção, porque provavelmente vão ter diversas promoções desse jogo, porque é um jogo realmente muito completo que vai trazer muito conteúdo para você. Acredito que uma nota muito boa para esse jogo seria ali por volta de 9.8 de 10. Acredito que a única coisa que ele peca realmente é na parte da otimização ali perto do ato 3, que foi sendo corrigida com o tempo, mas que ainda assim tem um pouco de travamento, principalmente em placas intermediárias ou no PlayStation 5. Então essa foi minha experiência com Baldur's Gate 3, recomendo muito o jogo para vocês. Se você gostou do vídeo, curte, se inscreve e ativa o sininho, e eu vejo vocês no próximo vídeo.